Durante 66 anos, as Ilhas dos Açores foram governadas daqui, deste palácio, situado no coração da cidade de Angra. O edifício foi o primeiro colégio dos jesuítas nos Açores. Depois, sempre cobiçado pela Igreja, foi a sede da Capitania-Geral. Os capitães-generais eram autênticos vice-reis com poderes civis, militares e judiciais. Este palácio era o símbolo desse poder quase absoluto. O palácio recebeu 2 reis e 4 presidentes da República. Mais tarde, e até aos nossos dias, foi sede do governo civil de Angra. Após ser destruído pelo terremoto de 1980, passou para a posse da região, que o reconstruiu e nele instalou a vice-presidência do governo regional. Nós vamos fazer um regresso ao século XVI, quando tudo começou aqui, neste sítio. Para isso, vamos recorrer ao saber e experiência do Dr. José Guilherme Reis Leite, investigador histórico, que inclusivamente tem já um livro escrito sobre a história deste Palácio dos Capitães-Gerais. Doutor, isto no início, quando os jesuítas obtiveram autorização do rei Dom Sebastião para aqui instalar o primeiro colégio dos jesuítas dos Açores, não tinha nem de perto nem de longe a dimensão que tem hoje. Como é que era o edifício nessa altura? Não havia edifício nenhum, era uma zona livre, com uns casebres aqui junto da rua hoje da Esperança. Foi comprado pelos jesuítas, os jesuítas vieram para os Açores realmente a mando de Dom Sebastião, para instalarem um colégio oficial, que é o único verdadeiramente oficial, pago pela coroa. Por isso a Igreja tem as armas de Portugal e a Cruz de Cristo, que eram os administradores espirituais da região. O edifício foi desenhado por um arquiteto Tinoco, da família dos arquitetos mores do Reino, que também era jesuíta, e foi construído ao longo dos últimos anos do século XVI e a primeira metade do século XVII. Um edifício deste tamanho e com esta complexidade levava muito tempo a construir e gastava muito dinheiro. Um edifício caríssimo, uns milhões de reais. Portanto, já tinha esta fachada já tinha este aspecto ou não? Não, não tinha. Isto era um edifício, não era um convento, mas era um edifício religioso, de forma que não tinha este aspecto de casa civil. Havia um muro alto ali à frente, este pátio era um pátio interior, o que é hoje o pátio do palácio, e só nos finais do século XVIII, com o filho de Dom Antão, de Dom Lourenço, conde de Almada, é que tomou este aspecto de uma casa civil, com varandas e aberto para um pátio, que era um pátio de recepção por um lado, e onde os angrenses ou os terceirenses faziam as suas manifestações de alegria ou de protesto conforme as circunstâncias. Não? Doutor, em 1980 o palácio fica seriamente destruído. Sim, muito destruído. Muito destruído mesmo. E depois faz-se a reconstrução, tentando seguir o traço arquitetónico original. Felizmente existe um desenho sem alçados, é pena, mas sem alçados, do que era o colégio dos jesuítas e o projeto do arquiteto, um arquiteto militar, que tinha vindo com o primeiro capitão-general, fazendo uma proposta de alteração para o transformar num palácio. Os arquitetos, regra geral, têm ideias um pouco megalómanas e a Fazenda Real não tinha dinheiro para pagar, de forma que tiveram que reduzir esse projeto a uma coisa mais modesta e que aproveitava tudo o que se pudesse do antigo edifício.
Foi com base nesse desenho que os arquitetos da então Secretaria da Educação e Cultura fizeram um projeto para a recuperação de todo o edifício, porque nessa altura, finalmente, foi entregue à região a parte que estava entregue aos militares. O capitão-general assumia os poderes ou as jurisdições militar, civil e judicial. Quando acabou a Capitania-Geral, o edifício foi dividido pelos 3 poderes que então nasceram com o liberalismo: o governo civil, o governo militar e os tribunais. Só a partir de 1980 é que foi possível tornar a integrar tudo isso no edifício. O edifício foi recuperado com base nos elementos que eram possíveis. Esta escadaria, por exemplo, essa escadaria não original, existia. No tempo dos jesuítas não existia nenhuma entrada por aqui. A única entrada do colégio era ao lado da igreja, um pequeno alpendre, como ainda hoje existe em Ponta Delgada. Era a única entrada para o colégio. E uma entrada para os carros, esta aqui ao lado. De forma que o resto de todo o edifício não tinha saídas, só tinha janelas. Depois, quando isto foi transformado em palácio, lá se fez aqui uma entrada, que nós não sabemos como era. Uma escada, mas não sabemos como era. Essa escada, no século XIX, com a divisão do edifício pelos vários poderes, foi dividida a meio para ter 2 entradas, uma para a parte militar, outra para a parte civil. E era uma entrada, digamos, em termos populares, michuruca, não tinha nada a ver com o palácio. Depois de 1980, fez-se esta entrada, enfim, uma entrada nobre, pretende ser um pouco faustosa, mas discreta, uma vez que não se trata da recuperação de uma escadaria que já existisse. Não sabemos como era a entrada do palácio. Vamos subir ao primeiro piso. E então, no primeiro piso, vamos Pronto, agora há aqui à zona de aparato e recepção. Tá bom. Quanto ao mobiliário que foi, enfim, quanto ao recheio que aqui foi, conseguiu-se encontrar recheio de época, mobiliário de época? Muito pouca coisa, porque o que acontecia é de que as misérias orçamentais não são de agora, sempre existiram. E os capitães generais, principalmente os que eram de alta nobreza, como os almadas, quando vinham para estes lugares, traziam o seu aparato de grande casa, isso fazia parte do seu estatuto. De forma que traziam cavalos, criados, carruagens, mobílias, pratas, que depois levavam tudo quando se iam embora. E penso que eles pagavam também para exercer o cargo, ou não? Quer dizer, não pagavam para exercer o cargo. Eles gastavam do seu dinheiro particular para engrandecerem a figura do rei, para a maior glória do rei e de Portugal. Na esperança, que se concretizava sempre, que depois, quando deixavam o serviço, poderiam pagas pelos seus serviços. E eram regiamente compensados, digamos assim, com cargos, ou com terras, ou fosse com o que fosse, não? Mas isso era um sistema que fazia parte da mecânica da época, não? Temos aqui este armário. Este armário é muito interessante, se bem que não fizesse parte do mobiliário que existia no Palácio, porque é datado de 1766, que é precisamente o ano em que a Capitania-Geral foi constituída. Mas foi comprado, posteriormente, um antiquário, para a decoração do Palácio. Só a partir de 1980, ainda, por exemplo, durante o governo civil, quando se recebia um chefe de Estado, ou quando se recebeu o rei, o Dom Carlos, o palácio era decorado com coisas dos cidadãos angrenses, que mandavam para aqui mobílias, pratas, louças, para dar um aparato ao palácio. Mas depois, no dia seguinte, o rei ia-se embora, cada um levava as suas coisas e ficava outra vez com móveis de pinho pintado e coisas assim do género, não é? Só a partir de 1980, a região investiu para dar dignidade a um palácio que se transformou na residência oficial do presidente do governo regional, que é o que isto é hoje em dia. Não é verdadeiramente um palácio, não, nós não temos rei, não? Este conjunto de salas, que formam, digamos, a zona de aparato
do palácio, já existiam no tempo dos jesuítas. Era uma zona de lazer dos padres da companhia, onde estudavam, jogavam ao bilar, enfim, tinham o seu descanso e tinha ligação, como veremos, ao jardim, que na altura servia também de passeio e de meditação. Depois foram sendo transformadas conforme as circunstâncias necessárias. Quando teve o tempo de Dom Carlos, isto era a sala dos lanceiros, a guarda real, não foi, quando entrava no palácio. Não sabemos verdadeiramente no tempo dos capitães generais, a não ser 2 ou 3 salas ali mais à frente, qual era a função. Mas possivelmente eram de zona familiar, porque os primeiros capitães generais, quando vinham para cá, traziam a sua família, eram, regra geral, gente da nobreza da corte, e as casas eram muito desconfortáveis. Eles adaptavam-se às circunstâncias e montavam as salas conforme as necessidades. Não havia salas fixas, digamos assim. De forma que estas deviam servir para isso, nos cubículos dos velhos jesuítas, e a criadagem, por exemplo, o Dom Antão tinha cerca de 2 dúzias de criados entre os cozinheiros, os ajudantes de cozinha, os criados de escada abaixo, os criados de escada acima, os que serviam a senhora capitã, assim, e os meninos, enfim, tudo isso. Era uma casa da nobreza portuguesa que sempre teve fama de ser forreta e viver muito humildemente, não? Estas mobílias, algumas eram ainda do governo civil, estas cadeiras e esta mesa, mas a maior parte disto foi comprado também depois de 1980 para a decoração do palácio. Entre as peças que aqui estão, há 2 que, pelas circunstâncias, elas são todas boas, digamos assim, mas pelas circunstâncias regionais, há 2 que merecem um certo destaque. Uma é aquela travessa de um serviço de porcelana chinesa, dita Companhia das Índias, como se chamava então vulgarmente, que tem um brasão de um filho segundo da Casa da Madre de Deus, e que viveu ricamente instalado, casou rico em Santarém, perto de Santarém, e mandou fazer este serviço, que realmente é muito interessante. E aquela jarra que ali está, que é da cerâmica terceirense, com desenhos possivelmente de Maduro Dias, e que tem um brasão da cidade, o antigo brasão da cidade, que agora voltou outra vez a ser, com a torre espada e o braço armado do liberalismo. Não? É uma peça interessante e uma peça única, julgo eu. Esta segunda sala, é conhecida pela Sala de Dona Maria, uma vez que tem o retrato de Dona Maria, podia ser da lareira, não interessa para o caso. O mais significativo aqui são estes quadros. Um deles pela qualidade, aqui o de Conde Jácome, que é realmente um quadro de Vítor Meireles, pintado no Brasil e oferecido porque a comunidade açoriana gostava que ele tivesse sido embaixador no Brasil. Isto também teve uma carreira curta e pouco significativa de diplomata. Está, aliás, ali vestido de casaca de diplomata. Foi um homem significativo na política local, chefe do Partido Progressista. Estes 2 quadros de Dona Maria e Dom Pedro são quadros oficiais, digamos assim. E aqui há outros 2 quadros, o de Dom João VI e Dom Miguel, que falaremos aqui à frente para que é que serviam, mas eram os quadros que estavam por trás do trono, na sala de trono, ou do beijamão, como então se dizia, mas falaremos aqui a seguir. Muito bem. E agora chegamos à sala mais significativa do Palácio. Podíamos chamar-lhe o coração da Capitania-Geral. Era aqui nesta sala. Isto era a sala, já existia no tempo dos jesuítas, era a biblioteca dos jesuítas, aliás, famosa, e que infelizmente se perdeu. Aqui era a sala onde estava montado o trono real. Aqui nesta parede tinha um dossel, também era conhecida pela sala do dossel. Atrás do dossel punham o quadro do rei reinante, aqueles 2 quadros que vimos anteriormente, o Dom João VI e o Dom Miguel, eram aqueles que teriam estado aqui
enquanto eles foram reis. Não é? O capitão-general recebia, em nome do rei, a homenagem dos seus súbditos. A nobreza, obviamente, não era tradição, pelo menos aqui nos Açores, como tinha sido no Brasil. O Dom João VI recebia no Brasil para o beijamão quem queria ir ao beijamão. Qualquer pessoa podia ir ao beijamão. Aqui não, aqui era uma cerimónia de corte e só quando o capitão-general tomava posse, havia um Te-Deum na Sé, ele tomava posse na Sé e depois recebia a nobreza aqui no palácio. O beijamão, no século XVIII, no tempo dos capitães-generais, no princípio do século XIX, era um beijamão efetivo. A pessoa beijava a mão ao rei, como pai, como se beijava a mão ao pai, como até ao século XX, até a primeira metade do século XX, se beijava o anel do bispo, com genuflexão. Bom, aqui entramos numa sala importante, a sala de baile, que foi construída, arranjada no tempo do filho de Dom Antão, do primeiro conde de Almada, que foi o terceiro capitão-general. Isto era um vão de iluminação do refeitório dos jesuítas, que fica aqui por baixo, que ainda hoje existe. E transformada em sala de baile, que era a sala, digamos, onde o capitão-general e depois os reis, os presidentes da República, quando cá estavam, ofereciam à boa sociedade açoriana e angrense, sobretudo, um baile, que era moda na altura os bailes. Os tetos são significativos, foram também recuperados depois do sismo de 1980, com base num resto de um teto que existia aí numa sala secundária. Foi aqui que os liberais, durante a regência e durante a regência de Dom Pedro, há duas regências, a regência do Palmela e a regência de Dom Pedro. O Dom Pedro, nessa altura, toda a gente o tratava de Sua Majestade Imperial, mas ele era o Duque de Bragança, já tinha sido destronado no Brasil, tinha abdicado no filho e tinha abdicado na filha como Rainha de Portugal. De forma que nunca aceitou pompas régias quando veio aos Açores, nem o pálio, nem o beijamão. Não houve beijamão quando ele estava, porque isso era para a rainha, não era para ele. Mas no dia dos anos da rainha ofereceu um grande baile na sociedade angrense, que os seus correligionários descrevem como um baile de grande pompa e de grande circunstância, mas que possivelmente não foi. O Vitorino Nemésio, num escrito magnífico sobre a regência e as limitações da regência, financeiras e sociais, diz que as fidalgas angrenses ficaram marcadas, primeiro, pela sua pouca beleza, e segundo, por terem assistido a bailes xoxos, que é a pior coisa que pode haver num baile. Bom, todas as cenas da implantação do regime liberal, das vitórias e derrotas dos liberais e dos miguelistas, se passaram neste palácio. Aqui foram destituídos os capitães-generais, foram outra vez recebidos com grande euforia pelos miguelistas aqui. O Dom Pedro IV viveu aqui, o Palmela aqui viveu, o Mouzinho escreveu e trouxe para a assinatura real os primeiros decretos do novo Portugal também neste palácio, de forma que é um palácio muito ligado à história de Portugal e até à história da Europa. Entretanto, temos aqui nas paredes os retratos da dinastia de Bragança. Estes retratos só vieram para aqui a meados do século XIX. Estes retratos começam com Dom João IV, tem os vários reis por aqui abaixo, de toda a dinastia, até ao Dom João VI. Não passam do Dom João VI. E aqui os dois príncipes reais, um filho de Dona Maria I, o Dom José, e aqui o Dom Teodósio, filho de Dom João IV, que foram príncipes reais, mas não chegaram a ser reis. Morreram depois dos pais. Esta sala também é conhecida como a Sala das Carrancas, não é por causa destes retratos? Os maldosos dizem que sim, que os angrenses, quando olhavam para estes retratos
uns reis tão feios, chamavam-nos das carrancas. Mas verdadeiramente a sala das carrancas, veremos, é hoje a sala de jantar, que era uma sala que tinha umas pinturas murais, ao estilo da época, com as máscaras gregas, isso é que eram as carrancas, não os reis. Mas é conhecida para a sala das carrancas, efetivamente. Os palácios do século XVIII não tinham casas de jantar. Quando queriam oferecer um banquete ou quando queriam comer em conjunto, armavam uma mesa na sala conforme a hierarquia, digamos assim. E ainda hoje isso se usa na linguagem portuguesa. Um amigo diz levantar a mesa. Os criados levavam a mesa e ficava feita a festa, digamos assim. É uma sala pobre, como se vê, mas tem interesse porque é da época, é uma sala da época. E tem aqui 2 ou 3 coisas que vale a pena destacar. Esta tapeçaria, que é uma belíssima tapeçaria do século XVIII, que veio ter aqui à terceira para decorar as salas quando esteve cá o Nixon e o Pompidou com o Marcel Caetano. O Marcel Caetano depois deixou esta tapeçaria, enfim, para marcar essa sua viagem. Este serviço, do qual temos aqui uma terrina, é um serviço da Vista Alegre, que foi encomendado propositadamente e com as armas da região para se poder servir. O governo civil tinha um serviço muito pobre para uso nesta função. Bom, e há aqui 2 belíssimos quadros que julgo então que vieram de São Miguel, que são da coleção da Condessa de Cuba, Morgado Mateus, enfim, que era um pintor de cenas naturalistas do melhor que existiu em Portugal. Realmente são 2 quadros. Os 2 quadros e a tapeçaria salvam a pobreza da casa de jantar do palácio. Eu agradeço-lhe esta viagem que nos proporcionou aos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Eu aqui agradeço muito e tive muito prazer em colaborar consigo. Muito obrigado. Se bem que meter 3 séculos em meia hora não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Quanto a si, muito obrigado por nos ter visto e despeço-me até ao próximo programa.